Samuel, capítulo de número 6. Davi traz a arca para Jerusalém. A arca de Deus, ela em alguns momentos ela foi separada do tabernáculo. Esse momento aqui é um deles. Porque se você trabalhar com o lado do transporte da arca, inclusive na apostila você tem a trajetória da arca e do tabernáculo, neste momento, Davi ele traz a arca de Deus para Jerusalém. Mas ele não traz o tabernáculo, ele traz a arca. O tabernáculo vai vir depois, posteriormente. Para você acompanhar o raciocínio, nós falamos no último capítulo, Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, ele é impulsionado por Deus. Então, na verdade, ele fez de Jerusalém a grande capital de Israel. Ele agora coloca em Israel a centralização de tudo. Então ele vai querer transportar o ponto mais importante, que era a arca do concerto, a arca da aliança. Lembrando que a arca da aliança era considerado o trono visível do Deus invisível, quer dizer, aquele que na verdade era o Deus de Israel, o Senhor de Israel. Então a intenção de Davi é das melhores possíveis, só que a forma que deu problema sério. Aqui no versículo 1 diz: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Quando fala se assentar entre os querubins ou acima dos querubins, é uma referência ao propiciatório, porque o propiciatório é justamente aquele que fica em cima da arca, é a tampa, não é monobloco, ali colada na chapa, que é o propiciatório, tem o querubim. Aqui também fala de Baalá de Judá. Baalá de Judá, na verdade, é o mesmo que Kiriat Jearim, que foi a última parada da arca antes dela ser transportada para Jerusalém. Outro detalhe, quando fala arca de Deus, ou arca do concerto, arca da aliança, é a mesmíssima coisa. Verso 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram-a da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha só, então na verdade aqui, pegando o contexto, Davi ele fez juntar todos os escolhidos de Israel. Esses escolhidos, na verdade, são os principais de todas as tribos. Aí ele planejou, vamos tirar a arca de Kiriat Jearim, vamos trazer para Jerusalém, que Jerusalém agora é a Brasília da época, é a capital das capitais. Aí a arca estava com Abinadab, que era sacerdote, e os dois, que no caso eram Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, eles foram responsáveis pelo transporte da arca. Só que tem um problema sério. Na hora de transportar a arca, eles estarão transportando a arca de forma indevida, porque a arca, pelo certo, deveria ser carregada aos ombros pelos sacerdotes levitas, com as duas varas no meio das argolas. Eles colocaram num carro de boi, e isso vai dar problema. Diz assim: eu levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com os símbolos. Quer dizer, os instrumentos que eram os instrumentos da época, certo? Então eles estão transportando a arca de Kiriat Jearim para justamente Jerusalém. Aí estão indo lá Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. E a arca está sobre a carroça. Olha só, vamos entender, a carruagem. E Davi estava cantando, dançando 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Olha, já estava errado, carregando num carro de bois, o que não era lícito. Aí quando a arca ia pender, Uzá meteu a mão. Quando Uzá meteu a mão, ele vai morrer instantaneamente. Ó. Diz no 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vamos pegar isso aqui.
Quando fala a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, parece que Deus olhou assim e falou, vou destruir Uzá, mas não é isso não. É que a expressão usada, a idiomática lá da época, o hebraísmo, ele sempre era carregado nesse sentido. Sempre que acontecia alguma coisa contra o homem, então você atribuiu o quê? Deus se irou e a ira dele danificou, correto? Mas pela lógica não foi isso. Pela lógica foi o uso indevido do material. Por quê? Como a arca não era para ser transportada daquele jeito, ela foi tombar, quando Uzá meteu a mão, ele queimou instantaneamente. Por quê? Ele tocou na parte que não podia tocar. A arca de Deus não podia ser manuseada indevidamente, porque senão ela causaria o que causou, a morte instantânea. Mas não é que Deus estava, na verdade, irado. Na verdade é que o uso errado, é o que eu dou sempre o exemplo. Se uma pessoa fazer uma faxina numa casa de força, tem aquela caveira na frente, alta tensão, perigo, a pessoa sem entender, abre e vai mexer ali, passar um espanador, ele é torrado instantaneamente. Foi a casa de força que fez algo contra a pessoa? Não, a pessoa é que foi na casa de força. É a mesma coisa quem solta a pipa e depois morre eletrocutado, porque juntam os fios de alta tensão, o fio está lá quieto. Pessoa que mexeu errado e se queimou e morreu, ou em cima do trem, o surfista de trem, e etc e tal. Então aqui a expressão ira é antropomorfismo, é para colocar ao homem uma característica referente à forma humana. Mas o certo é, aqui houve uma negligência, uma imprudência, porque eles foram, na verdade, negligentes. Aí o que é que acontece? Ele morreu e Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura, quer dizer, brecha em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá. O que é Pérez Uzá? A brecha de Uzá, a rotura de Uzá, porque Pérez significa brecha, buraco, rombo. Então a brecha de Uzá quer dizer o buraco de Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Davi ficou com medo, todo ficou com medo. Tem morte no meio, todo mundo fica com medo, né? Sempre assim. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Vamos entender. Eles vieram de Kiriat Jearim, estão vindo em direção a Jerusalém. Aí dá esse problema. O que acontece? Ele já não transporta mais. Então eles pararam, deixaram a arca justamente na casa de Obed-edom, porque ali ele não transportaria. E se você não sabe, Obed-edom, que diz que é o geteu. Geteu é o mesmo que filisteu, ele é um estrangeiro. Então a arca ficou na casa de Obed-edom justamente porque ele parou de transportar, ele está com medo. Então ali a arca vai ficar. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E diz que abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aí você vai entender, mas peraí, o que é de Deus? O sacerdote carrega a arca, toca na arca, morre queimado. O geteu, que é filisteu, que não é de Israel, a arca fica na casa dele, Deus abençoa a casa dele por causa disso. Sabe o que isso aqui, na verdade, mostra? Que o trato do estrangeiro estava sendo mais coerente do que o trato do israelita. Por isso que para um prospera, para outro aniquila. E pelo fato de Israel ser o povo da aliança, a arca ela é mais perigosa para o povo de Israel do que propriamente para o estrangeiro. Aí o que acontece no 12? Então avisaram a Davi dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Aí o que acontece? Você chama atenção, né? Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, como ficou na casa de Obed-edom e Obed-edom prosperou, aí Davi viu, olhou e falou assim, não, então vamos trazer a arca, Deus já não está mais irado. Mas não é isso. A verdade toda é o que nós falamos, é o tratamento, a forma, a conduta e as pessoas que o fazem, ou a fazem, melhor dizendo. Então, aqui diz que ele leva a arca para cima. Por que para cima? Porque quando fala de Jerusalém, Jerusalém está acima do nível do mar. Jerusalém fica a 760 metros acima do nível do Mediterrâneo. Mediterrâneo é o mar Mediterrâneo, né? Então quer dizer, é uma altura muito destacada. E a questão em relação ao Mar Morto é 1.145 metros acima do nível do Mar Morto.
que fica ao sul de Jerusalém, no caso. Então, quando fala transportar a arca para cima, quer dizer, para cima da cidade, porque fica em cima das montanhas de Sião e automaticamente no alto. E levou com alegria, com danças, com festas, com símbolos e os instrumentos musicais. 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Aí eles estão com medo. 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica. Sempre no 7 sacrifício. E 7 é o número da perfeição, como o 6 é o número da falibilidade. E Davi exaltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Éfode é uma estola, mas não é a do sacerdote. Aqui é uma veste tipo sacerdotal, mas não é a do sumo sacerdote, porque aquela só ele poderia. E como nós falamos que Davi tem toda essa prefiguração de Cristo, no sentido de um sacerdote, ele, na verdade, ele é aqui tipo, simbolizando Jesus à frente do seu povo, né? 15. Assim subindo levavam a Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Vamos entender. Davi ia à frente do cortejo que levava a arca, e Davi pulava e dançava, toda a alegria que Davi podia expressar, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi visto por Mical e desprezado no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Detalhe, não é o tabernáculo. A arca foi primeiro, o tabernáculo vai depois. Aqui é uma tenda que Davi preparou. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele fez uma grande festa, uma cerimônia, e essa cerimônia aqui, na verdade, é o fechamento de uma grande obra que era a tomada de Jebus, que é Jerusalém, a grande capital, a cidade do grande rei. Agora é a Arca da Aliança. Quer dizer, ele fez, na verdade, uma grande obra para expressar o profundo amor que ele tinha. Versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Esse versículo está falando da comida que Davi forneceu para os participantes daquela festividade. E nessa comida aqui, você tem uma prefiguração de Cristo, uma tipologia bem clara. Bolo de pão, pedaço de carne e frasco de vinho. Não podia ser diferente, né? Porque o bolo de pão, na verdade, simboliza o manjares. A carne simboliza o sacrifício, que é o holocausto. E o frasco de vinho, a libação. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso no Levítico, né? Manjares, holocausto e libação. Agora, na verdade, os três apontam para Jesus, porque o bolo de pão e o pedaço de carne é justamente o corpo de Cristo, que é simbolizado através do pão. E o frasco de vinho simboliza quem? Simboliza Jesus pelo seu sangue. Aí diz assim, então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Quer dizer, aqui Davi administrando sobre o povo de Deus, dá a entender que ele era o homem segundo o coração de Deus. Simbolizava o próprio Cristo. E se você pegar lá atrás, Melquisedeque também, quando saiu ao encontro de Abraão, saiu o quê? Com pão e com vinho. E como lá atrás Melquisedeque era em Jerusalém, ele era rei, era sacerdote, e aqui novamente Davi está em Jerusalém, ele é rei e também sacerdote, aí você tem o quê? Duas grandes prefigurações de Jesus, que na verdade é o cumprimento em Cristo, toda essa circunstância. E tem mais, se você pegar todo esse sistema, mostra o plano perfeito. Sempre que Deus, Jesus está na situação, o povo tem alegria, por isso foram cada um para suas casas. Ó. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul,
saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos? Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios? Ela pegou pesado. Ela desprezou tudo que Davi fazia para Deus, porque ela olhou para a aparência. Ela olhou para o que Davi fazia pela aparência dele, que vinha saltando, cantando e bailando diante do Senhor. E ela falou tudo isso. Aqui foi a derrotada dela. Davi respondeu a Mical e disse: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, quer dizer, eu estou dançando aqui diante do Senhor, o Senhor que me escolheu não escolheu teu pai, nem a tua casa, fora que tremendo, né? Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. É mais ou menos o seguinte: olha, você está falando besteira, tu está falando de mim, que eu estou me alegrando perante o Senhor, coisa que teu pai não fez, para não falar coisa pior. E falando, e esse povo aí, que viu, é o povo de Israel, perante o Senhor e esse povo que eu tenho me alegrado. E ele diz mais: e ainda mais do que isto me envilecerei, quer dizer, me humilharei. E me humilharei aos meus olhos aqui, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ela está dizendo o seguinte: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso para cuidar do povo dele. E essas mulheres, esse povo que você despreza, eu vou me humilhar mais e mais perante eles, e deles eu serei honrado. Quer dizer, aqui foi a derrotada de Mical, porque diz no versículo 23, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos entender. Quando Davi reivindica Mical a voltar a ser sua esposa, era para afirmar laços políticos, estabelecer uma ligação entre o sul e o norte, entre Judá e entre Israel. E tendo ele filho com ela, com Mical, teria um herdeiro legítimo, com o sangue também de Saul, com as tribos do norte. Mas o que aconteceu? Devido a isso, Davi não mais teve contato com Mical. Mical foi condenada a ficar sozinha lá na casa das mulheres, porque Davi tinha muitas mulheres, e o problema sério, ela não teve filhos. E ela não tendo filhos, ela não teve descendência do pai. E isso aqui foi uma punição. Tipo, você não me escolheu, você escolheu teu pai, então você fica com teu pai. E aquele problema, ela não poderia ter filhos, porque se ela engravidasse, de quem seria o filho? Se Davi não deitou com ela. E na antiguidade era muito relativo, porque em Israel, os eunucos não eram castrados como eram os eunucos das outras nações, de Babilônia, de Pérsia, etc. Então ali, os homens tinham contato com as mulheres, e possivelmente se a mulher engravidasse, o marido poderia ser notificado como pai da criança. E isso geralmente acontecia muito, porque o elemento tinha contato com a mulher estava traindo com o outro, e na verdade a gravidez rolava para o pai, porque não tinha DNA, não tinha nada dessas coisas, então ficava. Como ela fica isolada, longe de Davi, aí lascou tudo pro lado dela, porque ela não pode ter filho nem de Davi, nem de ninguém, porque Davi não deita com ela. Se ela parece grávida, era a forca na certa, era a morte. Então a grande condenação de Mical, não teve filhos de Davi, e automaticamente, como nós falamos, a ligação entre o norte e o sul já foi aí quebrada por esse suposto filho que Davi deveria ter com Mical, para manter a ligação entre as tribos do norte e a tribo do sul, no caso Judá. Então esse foi o capítulo 6 de 2 Samuel.